As zebras são animais fascinantes que povoam as vastas planícies da África. Suas listras distintas as tornam inconfundíveis e despertam curiosidade sobre sua origem e relação com os cavalos. Muitas pessoas se perguntam se as zebras são, de fato, cavalos listrados. Neste artigo, exploraremos essa questão intrigante e desvendaremos a verdade por trás dessa afirmação. Para compreender melhor a relação entre zebras e cavalos, é essencial entender sua classificação taxonômica. Tanto as zebras quanto os cavalos pertencem à família Equidae, que engloba os equídeos. Dentro dessa família, há três principais espécies de zebras: a zebra das planícies, Equus quagga, a zebra de greve, Equus grevi, e a zebra da montanha, Equus zebra. Por sua vez, o cavalo doméstico, Equus ferus caballus, é uma subespécie do cavalo selvagem, Equus ferus. Embora zebras e cavalos compartilhem uma ascendência comum, eles são espécies distintas com características específicas. A primeira diferença notável está em sua aparência física. As zebras apresentam um padrão único de listras, que varia em cor e formato de acordo com a espécie. Já os cavalos têm uma pelagem sólida, sem as características listras das zebras. Outro aspecto importante é o comportamento e a domesticação desses animais. Os cavalos têm uma longa história de domesticação pelo ser humano, remontando a milhares de anos. Eles foram utilizados como meio de transporte, auxiliaram na agricultura e desempenharam um papel crucial nas guerras e na expansão humana. Já as zebras, por outro lado, são animais selvagens e não foram domesticadas da mesma forma que os cavalos. Embora existam relatos isolados de zebras domesticadas, geralmente são exceções e não são comuns. Além das diferenças físicas e comportamentais, existem também diferenças genéticas entre zebras e cavalos. Estudos científicos têm revelado que zebras e cavalos possuem um número diferente de cromossomos. As zebras têm entre 32 e 46 cromossomos, dependendo da espécie, enquanto os cavalos têm 64 cromossomos. Essa diferença genética é um fator importante que distingue essas espécies. Embora zebras e cavalos compartilhem uma ancestralidade comum e pertençam à mesma família, é incorreto afirmar que as zebras são simplesmente cavalos listrados. Essa afirmação simplifica e ignora as inúmeras diferenças entre essas espécies. As zebras têm adaptações únicas que lhes permitem sobreviver em seu habitat natural, como a camuflagem proporcionada por suas listras e comportamentos sociais complexos. No entanto, é importante destacar que há outras espécies de equídeos que se assemelham mais aos cavalos em termos de aparência física. Por exemplo, o asno doméstico, Equus africanus asinus, é mais semelhante aos cavalos, mas também possui características distintas que o diferenciam. Além das diferenças já mencionadas, vale a pena destacar algumas peculiaridades adicionais sobre as zebras. Uma das teorias mais debatidas sobre a função das listras das zebras é a camuflagem. Acredita-se que as listras podem confundir predadores, dificultando sua identificação e perseguição das zebras em meio à vegetação da savana. Outra teoria sugere que as listras podem ajudar a regular a temperatura corporal das zebras. As cores escuras absorvem mais calor, enquanto as cores claras refletem a luz solar. Dessa forma, acredita-se que as listras das zebras possam criar um efeito de resfriamento, ajudando a manter a temperatura corporal em equilíbrio, especialmente em ambientes quentes. Além disso, as listras das zebras podem ter um papel na comunicação intraespecífica. Estudos têm mostrado que as zebras podem identificar indivíduos conhecidos com base em seus padrões de listras únicos. Essa capacidade de reconhecimento individual pode ser essencial para a coesão social dentro dos grupos de zebras e pode ajudar a manter a estrutura social e hierarquia. Outro fato interessante é que as zebras têm uma incrível capacidade de se adaptar a diferentes habitats. Elas são encontradas em uma variedade de áreas, desde as planícies abertas até as regiões montanhosas e arbustivas. Cada espécie de zebra desenvolveu características específicas para se adaptar ao seu ambiente particular, como o tamanho e forma do corpo, comprimento das pernas e comportamentos de pastagem.
Em relação à conservação, é preocupante notar que todas as espécies de zebras estão enfrentando desafios significativos em termos de ameaças à sua sobrevivência. A perda de habitat, a caça ilegal e a competição com o gado doméstico são algumas das principais preocupações. É fundamental apoiar esforços de conservação e proteção desses animais icônicos para garantir sua sobrevivência e preservar a diversidade natural. À medida que a pesquisa e a ciência avançam, novas descobertas sobre as zebras e sua relação com os cavalos continuam a surgir. Um estudo recente publicado na revista Science Advances revelou informações intrigantes sobre a história evolutiva desses animais. De acordo com essa pesquisa, as zebras e os cavalos compartilham um ancestral comum que viveu há aproximadamente 4 milhões de anos. Essa descoberta confirma a ligação estreita entre essas espécies e reforça a compreensão de que elas pertencem à mesma família, Equidae. No entanto, ao longo do tempo, essas espécies divergiram em diferentes direções, desenvolvendo características únicas que as distinguem uma da outra. Outro aspecto interessante abordado nesse estudo é a genética das zebras e como ela influencia sua aparência distintiva. Acredita-se que o gene responsável pela pigmentação das listras, chamado de KITUB, desempenha um papel fundamental na formação dos padrões listrados. Mutação e variações nesse gene podem resultar em diferentes padrões de listras nas diferentes espécies de zebras. Essas descobertas genéticas também explicam por que não encontramos cavalos com listras naturais. O padrão listrado das zebras é uma característica exclusiva dessas espécies e não está presente nos cavalos. Essa diferença genética e a ativação específica do gene KITUB durante o desenvolvimento embrionário das zebras são os principais fatores responsáveis pela formação das listras. Embora a relação entre zebras e cavalos seja mais próxima do que se imaginava, é essencial entender e respeitar suas diferenças individuais. Cada uma dessas espécies desempenha um papel importante em seu ecossistema, contribuindo para a biodiversidade e a saúde do ambiente em que vivem. Portanto, quando nos perguntamos se as zebras são realmente cavalos listrados, a resposta é um ressonante não. Embora compartilhem uma história evolutiva em comum e pertençam à mesma família, as zebras têm características físicas, comportamentais e genéticas distintas que as diferenciam dos cavalos. Ao aprendermos mais sobre essas espécies magníficas, podemos não apenas apreciar sua beleza e singularidade, mas também nos engajar em esforços de conservação e preservação para garantir que zebras e cavalos, juntamente com outras criaturas selvagens, continuem a habitar nosso planeta e a inspirar futuras gerações. Embora as zebras não sejam cavalos listrados, ainda há muito a aprender sobre a relação entre essas duas espécies. A pesquisa científica continua a explorar sua história evolutiva e a compreender melhor as semelhanças e diferenças entre elas. É interessante notar que, apesar das diferenças visíveis, zebras e cavalos compartilham características básicas semelhantes devido à sua ascendência comum. Ambos são mamíferos herbívoros, têm cascos e pertencem à ordem dos ungulados. Outro ponto intrigante é a possibilidade de hibridação entre zebras e cavalos. Embora raro, existem casos documentados de cruzamentos bem-sucedidos entre essas duas espécies. Esses híbridos, conhecidos como zonques ou zebroides, são resultado do acasalamento entre um cavalo e uma zebra. Eles possuem características intermediárias, como listras parciais em sua pelagem. Esses casos de hibridação são curiosidades interessantes que mostram as interações genéticas entre zebras e cavalos. É fundamental reconhecer e valorizar a diversidade da vida selvagem. Zebras e cavalos são animais incríveis, cada um com suas características distintas e adaptadas a diferentes ambientes. Preservar seus habitats naturais, combater a caça ilegal e apoiar iniciativas de conservação são passos essenciais para garantir a sobrevivência dessas espécies e proteger a rica biodiversidade do nosso planeta. À medida que a ciência continua a avançar, é possível que mais descobertas surpreendentes sejam feitas sobre a relação entre zebras e cavalos. Explorar essas conexões nos permite compreender melhor a natureza e apreciar a maravilha da vida selvagem em toda a sua complexidade.
Portanto, embora as zebras não sejam simplesmente cavalos listrados, a verdadeira história por trás de sua relação com os cavalos continua sendo um campo fascinante de estudo e descoberta. A natureza é repleta de mistérios e maravilhas, e as zebras são uma peça fascinante do quebra-cabeça da diversidade animal em nosso mundo. As zebras são animais únicos e fascinantes, com uma série de características distintas que as diferenciam dos cavalos. Essas diferenças não se limitam apenas à aparência física, mas também abrangem seu comportamento, habitat e adaptações específicas. As zebras são encontradas principalmente nas extensas planícies e savanas da África, onde desenvolveram estratégias de sobrevivência adaptadas a esses ambientes. Sua pelagem listrada desempenha um papel importante na camuflagem, permitindo que elas se misturem com a vegetação e dificultem a identificação por parte de predadores. Além disso, as zebras são animais sociais que vivem em grupos chamados manadas. Essas manadas são compostas por um macho dominante, várias fêmeas adultas e seus filhotes. Essa estrutura social complexa é crucial para sua sobrevivência e proteção contra predadores. Quanto à sua dieta, as zebras são herbívoras e se alimentam principalmente de capim e folhagens. Sua dentição especializada permite que elas cortem e mastiguem a vegetação fibrosa das savanas africanas. Em relação à reprodução, as zebras têm um período de gestação de cerca de 12 a 13 meses, e o nascimento geralmente ocorre durante a estação chuvosa, quando há abundância de alimento. Os filhotes de zebra, conhecidos como potros, já nascem com suas listras distintas e são capazes de andar logo após o nascimento. Quanto à sua relação com os cavalos, é importante lembrar que a evolução levou a caminhos diferentes para essas espécies. Embora compartilhem um ancestral comum, as zebras desenvolveram características únicas ao longo do tempo, adaptando-se a diferentes ambientes e pressões seletivas. Portanto, ao explorar a verdade sobre as zebras e sua relação com os cavalos, é crucial reconhecer e apreciar a singularidade desses animais. Cada espécie desempenha um papel importante em seu ecossistema e contribui para a diversidade e equilíbrio da vida selvagem. Continuar a estudar e aprender sobre zebras, cavalos e outras espécies é essencial para nossa compreensão do mundo natural. À medida que a ciência avança, mais informações serão descobertas, ampliando nosso conhecimento e fascínio por esses magníficos animais. A verdade sobre as zebras vai além da simples questão de serem ou não cavalos listrados. Elas são criaturas únicas e cativantes que merecem nosso respeito, preservação e admiração.